Há muitos anos tem uma cena que me assombra. Volta e meia, ela retorna em minha cabeça. Um homem andando em fila indiana cercado por 9 policiais. Alguns na frente e outros atrás, descendo por uma das vielas da favela da Rocinha. O homem é negro, magro e tem o peito nu, usando shorts e chinelos pretos. O homem parece chorar. Um choro indefeso, de desespero de alguém que sabe que não será salvo, que sabe que sua cor de pele e classe social o condenaram à pecha de que bandido bom é bandido morto. Um homem que talvez já saiba que não vai voltar para sua casa, para sua mulher e seus filhos. É noite de 14 de julho de 2013. Esse homem se chama Amarildo. Mas na minha cabeça ele podia ser meu pai, meu tio, meu avô. Homens pretos de origem humilde que o Estado e a sociedade costumam ver como descartáveis e ou perigosos. Penso nesses homens da minha vida que em outra curva do caminho poderiam ter sido vítimas de um Estado racista, como foi o Amarildo. O rosto de Amarildo me assombra até hoje. O desespero de sua viúva e de seus filhos também. Um luto que nunca, jamais pode ser encerrado. Os algozes foram presos, mas o corpo nunca foi encontrado. E hoje já estão todos soltos. Seus familiares nunca puderam velá-lo e enterrá-lo. É possível que seu corpo tenha sido reduzido a pó, mas seu espírito e a força de Elizabeth, sua mulher, e sua família engendraram uma luta internacional que ressoa até hoje. Até hoje, 12 anos depois, a gente ainda quer saber: cadê o Amarildo? Bem-vindos ao Terror no Ar, seu podcast criminal sem espetacularização, onde a verdade é muito pior que a ficção e as histórias sombrias seu sono vão tirar. Fofoqueiros criminais, juntem-se a mim, sem julgamentos ou sensacionalismo barato, apenas a verdade no seu tom mais sensato, no terror que ecoa, tão sombrio e sem fim. Gostaria de avisar que este episódio fala de racismo, violência policial, tortura e assassinato, mas principalmente de vidas humanas. Por isso recomendo que o ouça, caso seja maior de 18 anos, tenha estômago para isso e que o faça com cautela e respeito. 7 de agosto de 2013, um show. Caetano Veloso tira a faixa do violão do ombro, aponta os dedos para frente e pergunta à plateia do Vivo Rio, casa de shows na zona sul do Rio de Janeiro: cadê o Amarildo? A multidão ecoa a pergunta, gritando em uníssono o clamor que se espalhou pelo Brasil poucos dias depois do sumiço de Amarildo. Em seguida, de braços cruzados e acompanhado pelos instrumentistas, Caetano canta os versos de Você Não Entende Nada, cantada em coro com a plateia. Não está entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero ir-me embora, eu quero dar o fora, e quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. Nessa Semana da Consciência Negra de 2025, a gente não tem muito o que celebrar. Embora esse seja o segundo ano em que celebramos oficialmente o Dia da Consciência Negra, como feriado, acabamos de nos tornar cúmplices da maior chacina policial realizada em favelas na história do Brasil e do Rio de Janeiro. O mesmo estado carioca que desapareceu com Amarildo apareceu no final do mês passado com mais de 120 cadáveres, no último conflito das forças policiais cariocas com o Comando Vermelho. A operação nas favelas do Complexo do Alemão e da Penha, mais uma vez, demonstrou quais corpos que importam na concepção do Estado brasileiro e do brasileiro médio, já que, para muita gente, essa operação foi um sucesso. A pele escura não simboliza apenas a descendência de povos expropriados e escravizados, mas simboliza a pele que cobre corpos sem importância. O discurso que justificou a chacina de corpos pardos e pretos, incluindo de 4 policiais cariocas, é o mesmo que justificou a tortura e a morte de Amarildo. A aceitação tácita da violência policial, e portanto estatal extrema, quando usado contra um dos lados da chamada guerra às drogas e ao crime organizado. Os direitos humanos de indivíduos suspeitos nas favelas são considerados excessos ou simples efeitos colaterais de ação policial. Se esses suspeitos realmente têm envolvimento com o crime, é mero detalhe. Mas se tiverem pele escura, forem pobres e moradores de favela, já nascem com o estigma violento. A sociedade racista já sente se desprender deles o fedor da criminalidade. De todos eles, sejam os que carregam fuzis, sejam os que carregam varas de pescar e colheres de pedreiro.
Chacina, o seu nome é Brasil. Desde junho de 1990, quando uma chacina cometida por policiais matou 11 pessoas em Acari, as mães de Acari se organizaram para trazer justiça a seus filhos assassinados. Todas morreram antes de ver essa justiça ser feita. Em 92, o assassinato de corpos de cor pelo Estado se repetiu, quando policiais, ao invés de cumprir seu dever de servir e proteger, preferiram vigiar e punir 7 crianças que dormiam à sombra da Igreja da Candelária no Rio. As sobreviventes tiveram destinos terríveis, a exemplo de Sandro Barbosa Nascimento, que era criança quando escapou do massacre da Candelária, mas que em 12 de junho de 2000 se tornou algoz do sequestro do ônibus da linha 174 do Rio de Janeiro, que resultou na morte da inocente Gisele Gonçalves e no assassinato do próprio Sandro, alvejado e asfixiado dentro de uma viatura. Ainda em 92, a PM paulista foi chamada para conter uma rebelião no Carandiru, deixando corpos de 111 detentos empilhados. A maioria dos detentos presos pela primeira vez, ainda sem ter qualquer contato com o juiz. Qual era a cor daqueles corpos? A quais classes sociais eles pertenciam? Talvez muita gente não saiba, mas o temido PCC surgiu como resposta a esse massacre. Estou dizendo que o surgimento do PCC e do Comando Vermelho são culpa, ou pelo menos responsabilidade do Estado? Sim, estou dizendo. Quando o Estado falha ao proteger e dar dignidade aos seus cidadãos, outros Estados nascem. Estados paralelos e brutais, que não se baseiam na Constituição Federal e nem nos direitos humanos. A narrativa que justificou a mais recente chacina no Complexo da Penha já foi construída há muito tempo nesse país. No caso de Amarildo, ele ganhou a pecha de bandido para desmobilizar a crítica em torno de seu sumiço e de sua morte. Uma narrativa que relativiza assassinatos cometidos pela polícia em territórios conflagrados pela guerra contra o crime organizado. Lembrando que essa pecha de bandido bom é bandido morto só cola em corpos pobres de cor e periféricos. Se usar colarinho branco, aí não. Calma lá, sem militância aqui também. Amarildo Dias de Souza tinha 43 anos de idade quando foi visto pela última vez com vida na noite de domingo, 14 de julho de 2013, acompanhado por policiais da UPP na Rocinha. Ninguém nunca mais ouviu ou soube dele, exceto aqueles mesmos policiais da UPP Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, na zona sul daquela cidade. Amarildo, pai de 6 filhos, marido de Elizabeth e pedreiro, era conhecido como Boi, pela sua força física com que fazia pequenos trabalhos de carregador pela favela onde vivia com a família. Quando sumiu, tinha ido a um bar comprar limão e alho para temperar os peixes que trouxera para casa após um dia de pescaria na praia de São Conrado. Teria sido levado para uma averiguação por aqueles policiais militares e lá na UPP foi torturado e morto. Seu corpo nunca foi encontrado e é possível que os restos mortais tenham sido queimados e pulverizados até a inexistência. Pelo fato de Amarildo ser negro favelado, rapidamente mentiras foram veiculadas, argumentando uma conexão sua com o tráfico de drogas. Mesmo assim, isso não colou. E poucos dias depois do seu sequestro, que para os policiais passaria despercebido, despertou ondas e ondas de protestos nacionais e internacionais no contexto das jornadas de junho de 2013, unificados em torno de um único grito de revolta. Cadê o Amarildo? O sumiço sequestro de Amarildo pode ser considerado um momento decisivo na trajetória e na narrativa sobre as UPPs, unidades da Polícia Pacificadora que entre os anos 2000 e 2010 se tornaram carro-chefe da política pública de segurança defendida por Sérgio Cabral, então governador do Rio de Janeiro e atual ex-detento com 23 condenações em processos de corrupção da Lava Jato, com penas somadas em 425 anos de prisão. O projeto foi posto em prática a partir de 2008 e seus primeiros resultados na percepção da opinião pública foram tidos como positivos. Na Rocinha, por exemplo, a UPP foi inaugurada em 20 de setembro de 2012, apenas 10 meses antes do desaparecimento de Amarildo. Aparentemente, apenas 4 anos depois do início do projeto, a massa cheirosa das UPPs começava a feder. E assim, os crimes cometidos contra Boi entraram para o imaginário do Rio de Janeiro, mesmo depois de sua elucidação. Quem é Amarildo? Amarildo Dias de Souza, que inclusive tem os mesmos sobrenomes da minha mãe, nasceu no ano de 65 na Rocinha. Eu não encontrei a data, mas sei que ele nasceu lá, foi criado lá e passou toda a sua vida.
Viveu e cresceu cercado por sua família, que morava em grande parte no entorno da sua casa. Segundo seu irmão Arildo, havia primas, primos, tios e irmãos vivendo bem perto de Amarildo, sua esposa Elizabeth e seus filhos. Na favela que fica em um morro, as casas das famílias são interligadas por escadas que teriam sido feitas pelos avós de Amarildo, que eram da zona rural de Petrópolis e que vieram para o Rio com os 3 filhos ainda pequenos. Segundo Eunice, irmã mais velha de Amarildo, a Rocinha nessa época ainda era mato e poucas casas de madeira, uns barracos, como se diz, e nada mais. Uma tia-avó de Amarildo foi entrevistada pela agência pública e contou um pouco sobre a ancestralidade da família, de que a tataravó era escrava, possivelmente de uma família de Petrópolis. Já Eunice diz que Amarildo e ela eram filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Temos a mesma mãe, mas nosso pai não é o mesmo. Minha mãe gostava de variar, comenta rindo. A mãe de Amarildo teve 12 filhos e trabalhou muitos anos como empregada doméstica para uma atriz famosa que morava no Leblon. Arildo, inclusive, contou que essa mesma atriz teria querido adotar um de seus filhos, mas que a mãe dele não permitiu. A adoção à brasileira é uma coisa muito comum, gente, principalmente quando se trata de crianças pobres, pretas e pardas. Mas, em geral, o resultado para as crianças adotadas não costuma ser dos melhores. Arildo é 3 anos mais velho que Amarildo e os dois são filhos do mesmo pai, de quem eles têm poucas recordações. Apenas de que ele era pescador e ficava com o barco atracado na Praça 15, no centro do Rio, onde teria conhecido a esposa. O que sabem é que provavelmente sofreu um acidente, um naufrágio, e teria morrido em consequência de um ferimento da perna. Nesse momento, Amarildo tinha 1 ano e meio e provavelmente não conviveu muito com o pai, mas herdou dele o amor pelo mar e pela pesca. Era a única coisa que ele fazia da vida. Quando não estava trabalhando ou nos ajudando, ia pescar sozinho ou com um primo nas rochas de São Conrado. Voltava com muitos peixes. Contou orgulhoso Anderson, o mais velho de seus 6 filhos, à agência pública. Aos 11 anos, Amarildo teria se tornado o herói da comunidade ao se enfiar em um barraco em chamas para salvar o sobrinho, que também só tinha 4 anos. Era um menino e pulou no fogo. Me salvou e também tentou salvar a minha irmã, que tinha 8 anos. Não conseguiu tirá-la de lá. Ela morreu e eu fiquei meses no hospital. Lembra Robinho, o sobrinho em questão, com a pele marcada pelas cicatrizes desta noite de incêndio. Amarildo era alto e magro, mas era um homem forte que carregava a sacola de compras, móveis e geladeiras dos vizinhos nas costas, além de carregar pessoas que precisavam de socorro para descer as escadas e chegar com urgência a um hospital. Devido à sua força física e disposição, ele recebeu a alcunha de boi na favela onde vivia. Uns dias antes de desaparecer, ele carregou no colo uma vizinha e a salvou. É uma ótima pessoa, sempre ajudava os outros, numa emergência ou numa mudança. Eu tenho muita saudade dele, principalmente do seu sorriso. Meu marido não fala nada, mas eu conheço, está com muita raiva. Na primeira noite ficou debruçado na janela a noite toda, esperando o irmão voltar. Conta a cunhada Simone, sem conter as lágrimas. Boi era pedreiro havia 30 anos e ganhava meio salário mínimo por mês, o que é uma miséria, né, gente, para quem sustentava 6 filhos. E por isso que ele também fazia esses serviços extras de carregador e bicos para completar a renda. Por isso, às vezes, carregava sacos de areia aos sábados para ganhar um pouco mais. Comenta o filho Anderson, mostrando os tijolos que o pai comprou com dinheiro extra para fazer um puxadinho no 2º andar na casa. Na verdade, ele ia ter que voltar a fazer a fundação aqui de casa porque está caindo, e eu e meu irmão íamos ajudar. Elizabeth Gomes, esposa de Amarildo, é nordestina, nascida em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 65, filha de empregada doméstica. Segundo ela, os patrões de sua mãe eram boas pessoas, com ela, com a Maria, sua mãe, que tomava conta dos filhos do casal. Quando as crianças cresceram e se mudaram para Brasília, o casal pediu que Maria desse uma de suas filhas para acompanhar os filhos. Sim, gente, sempre aquela energia de mulher da casa abandonada. Como assim, tô dando minha filha para fazer companhia para os seus filhos, um pet praticamente. Mas, aparentemente, a Elizabeth foi bem tratada, embora tenha sido dada de presente pela patroa de sua mãe para a filha. Uma das filhas da patroa da minha mãe pediu para viajar comigo. Sempre fui ajudar minha mãe. Maria, me dá uma das suas filhas para ir para Brasília comigo? Eles casaram e queriam uma pessoa para fazer companhia deles, os filhos dos patrões da minha mãe. Fui para Brasília, fiquei de boa com eles, me trataram bem. De Brasília, Elizabeth foi para o Rio viver na Taquara, na Zona Oeste, e de lá foi trabalhar e viver no Leblon, na Avenida Ataúfo de Paiva, que é uma região bem nobre da cidade. Aos 21 anos, ela conheceu e se interessou por um vendedor de limões. Seu homem. Um homem que um dia foi o jovem que se sentou ao lado dela em um banco em Ipanema.
Amarildo vendia limão ali. Fiquei meio assustada porque ele morava na favela e eu morava com meus patrões no asfalto. Então tive que conversar com eles, que estavam com responsabilidade em relação a mim. Eu não conhecia nada ali. Eu não conhecia nada aqui. Eu sabia que tinha favela, mas eu não conhecia a favela. A Rocinha eu fui saber que existia através do Amarildo. Fui conversar com meus patrões para deixarem ele morar comigo. Depois fui para a Rocinha, conheci a família dele. Aí deu certo e a vida foi. Foi nessa. Tinha uns 20, 21 anos. Eu não saía muito desde que cheguei de Natal para trabalhar como empregada em uma família. No domingo ia caminhar um pouco do bairro. Ele veio conversar comigo, nos conhecemos e ele me trouxe para a casa de sua mãe aqui na Rocinha. Nunca mais saí. Conta ela. Ao deixar a casa dos patrões no Leblon, ela se mudou para a casa da mãe de Amarildo, onde também vivia um de seus irmãos, o Arildo. Elizabeth já era mãe de 2 crianças de um relacionamento anterior e trouxe os 2 filhos do Nordeste para viver com ela na Rocinha, o que não criou problema para Amarildo. Ele adorava crianças, segundo eles contam. As sobrinhas mais novas da família confirmaram. É o tio Amarildo que nos leva para a praia de São Conrado. Ele que nos ensinou a nadar. Elizabeth viveu e vive por ali nas últimas 3 décadas, mesmo lugar em que passou a viver o que ela definiu como um inferno, desde que Amarildo foi desaparecido, no dia 14 de julho de 2013, um domingo. Na segunda seguinte, Amarildo deveria trabalhar como pedreiro na Urca. No domingo, como fazia muitas vezes, passou o dia pescando, e naquela noite desapareceu e nunca mais voltou. Em 2013, a filha mais nova de Amarildo tinha apenas 5 anos de idade. E a mãe, sem disfarçar a tristeza, contou que estava preocupada com sua filha e que sempre estava com o pai. No começo, Beth lhe disse que o pai tinha ido viajar e que por hora ele não voltaria. A pequena conservava a esperança da filha que sempre acreditou nas palavras do pai, e ele tinha lhe prometido um bolo grande no próximo aniversário. – 14 de julho de 2013, a noite que nunca terminou. Domingo de manhã, um domingo de sol como outro qualquer. Amarildo acorda pela manhã e diz à esposa: Beth, vou dar uma pescada. Na cozinha, prepara o café, o pão e diz: Nega, tô indo, vou pescar. E sai com um molinete na mão e uma mochila nas costas. E fica o dia todo pescando, até o início da noite. Normalmente ele pescava sozinho, mas às vezes levava Beth ou as crianças, como nos dias em que ensinou as sobrinhas a nadar. À noite, Beth está na sala vendo TV com os filhos quando ele chega. Ali, por volta das 18 horas. Segundo relatos dela, o morro está em paz naquele dia. Aparentemente não há incursão policial ou tiroteios entre traficantes e a polícia. Quando Amarildo chega na porta de casa, trazendo os peixes, policiais passam pela porta, olham para dentro e não falam nada. Segundo Beth, Amarildo diz: Beth, pega uma panela com água e uma faca para limpar o peixe. Ele nem entrou dentro de casa. Na escada ele sentou, peguei a faca, a panela com água. E aí Amarildo resolve ir ao bar do Júlio comprar alho e limão para temperar o peixe. Depois daquilo, a vida da família jamais será a mesma. Quando ele desceu, os 2 PMs foram atrás dele. Só que quando ele desceu, lá perto da birosca, que tem um dono que se chama Júlio, tinha mais policiais. Aí uma vizinha minha virou e disse: Beth, corre que os policiais levaram o Amarildo. Mas como? Ele nem pediu o que ele queria. Os 2 que estavam na minha porta já chegaram levando. Aí o Júlio disse: Pô, cara, por que vocês vão levar o Amarildo? Eu corri para pegar eles no meio do caminho. Da distância que eu morava com o Amarildo até o PP, eu encontraria eles ali na Rua 2. Mas nem ali achei mais. Amarildo já estava lá dentro. Quando cheguei e perguntei: por que vocês pegaram meu marido? Eles disseram: Beth, ele não tem nada contra a justiça. Você vai para casa que nós vamos liberar ele. E eu disse: não vou, e continuei ali. Eles levaram meu marido, colocaram dentro do UPP e eu fiquei ali do lado de fora. E eu fiquei ali esperando. Meu filho, Amarildo saiu de bermuda e sandália, sem camisa. Ele tinha ido comprar alho e limão. E dali, desde então, sumiu. Os eventos que desembocaram na falsa prisão, desaparecimento e subsequente assassinato de Amarildo começaram 2 dias antes, no dia 12 de julho de 2013, quando a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro deflagraram juntas a Operação Paz Armada, cujo nome traz em si um verdadeiro paradoxo, não é mesmo? O objetivo da operação seria cumprir 58 mandados de prisão contra acusados de integrar uma das quadrilhas responsáveis pelo tráfico de drogas na favela da Rocinha. Segundo o major da Polícia Militar Edson Santos, que era o comandante da UPP naquela favela, é um momento diferenciado na segurança pública.
Para o tráfico do Rio de Janeiro é uma queda muito grande. Eu acredito que os bandidos vão sentir um impacto muito grande. As 104 câmeras instaladas na comunidade foram muito importantes para esse trabalho. Essa versão apresentada pelo Major foi contestada no ano seguinte, em 1º de fevereiro de 2016, quando a juíza Daniela Álvares Prado, da 35ª Vara Criminal da capital, condenou tanto o Major quanto 11 policiais militares por torturarem e ocultarem o cadáver de Amarildo. Segundo a juíza, o fracasso da operação teria deixado o Major inconformado a ponto de ele ter orientado sua equipe para que buscassem e trouxessem à sede da UPP pessoas que fossem ligadas ao tráfico com a finalidade de extrair informações sobre a localização de armas e drogas. E assim, às 18h05 de 14 de julho, uma informante do PM Vidal avisou que Amarildo estava no bar do Júlio, que ficava numa região da Rocinha conhecida como Roupa Suja. E aí essa informação chegou ao conhecimento do PM Douglas Roberto Vital Machado de que Amarildo saberia onde estava o chamado Paiol, um lugar onde os traficantes supostamente teriam escondido armas e drogas após a chegada da UPP à Rocinha. A informante telefonou para dizer que Boi estava com a chave do paiol da quadrilha. Depois de 36 horas de uma operação que não apreendera sequer uma pistola, o então comandante da UPP, Edson Santos, determinou, segundo o Ministério Público, que Amarildo fosse levado para a unidade e trabalhado, que é uma forma de dizer torturado, né? Ali, no bar do Júlio, uma testemunha contou ao jornal O Globo que Amarildo estava indo para casa quando Vital, que é conhecido como Cara de Macaco, na Rocinha, colocou a mão em seu bolso. Amarildo reagiu, mostrou seus documentos, mas foi levado pelos policiais naquela que foi a última vez em que ele foi visto com vida. Os vizinhos e o dono do bar ainda tentaram impedir que ele fosse levado, dizendo que ele era trabalhador, mas não foram ouvidos. Isso tudo não passava de uma encenação, gente, porque a investigação futura mostrou que Boi era uma pessoa muito conhecida na Rocinha e inclusive era conhecido pelo próprio Cara de Macaco. Mas Amarildo não ficou lá sozinho, porque Elizabeth contou que esteve com o marido na CCC, que é tipo uma cadeia de custódia, onde eles fazem o levantamento, né, das informações acompanhada dos filhos. Segundo ela, Amarildo disse que o policial estava com os documentos dele e que eles disseram que ele poderia retornar para casa e que não era para a família esperar por ele lá. Ela e os filhos então retornaram para casa e esperaram a noite inteira. Depois, Anderson procurou o comandante, que disse que o pedreiro já havia sido liberado, mas que não dava para ver as imagens dele indo embora nas câmeras da UPP porque tinham ocorrido uma pane. Eles acham que pobre também é burro, disse Elizabeth. Mesmo assim, os policiais chegaram ao local, levaram Amarildo e iniciaram na sede da UPP uma longa sessão de tortura que teria envolvido choques elétricos, asfixia com saco plástico e afogamento em balde d'água. Em 15 de outubro de 2013, o jornal O Dia publicou com exclusividade uma nova informação sobre o caso de Amarildo até então inédita, quando um dos PMs detalhou a tortura e o assassinato do pedreiro. O medo de morrer levou esse policial militar a romper com o silêncio que durou cerca de 3 meses, quando contou os momentos de horror que marcaram a agonia e a morte de Amarildo. Ao longo desse tempo, ele foi perseguido por colegas de farda. Um dia, ao chegar ao trabalho, seu armário estava pichado com a inscrição X9, dedo duro. Com medo de ter o mesmo destino de Amarildo, o PM acabou por contar tudo o que ouviu no dia 14 de julho, quando o morador da Rocinha foi sequestrado. Segundo a testemunha, por volta das 7h30 daquela noite, o tenente Luiz Felipe de Medeiros, ex-comandante da UPP da Rocinha, ordenou que policiais que não eram de sua confiança ficassem trancados dentro da sede da unidade, que aparentemente era uma estrutura de containers. Isso não impediu que esses policiais ouvissem do lado de fora gritos e gemidos de Amarildo ao ser submetido a uma sessão de choques elétricos e socos, asfixia com saco plástico e ser obrigado a ingerir cera derretida durante um período de 40 minutos. Os agressores perguntavam o tempo todo onde estavam as armas do tráfico. A questão se agravou, pois os policiais aparentemente não sabiam que Amarildo era epilético, e teria sido por causa dessa condição que aquele homem muito forte, conhecido por toda a Rocinha como Boi, acabou morrendo. Quando Amarildo desfaleceu, os policiais começaram a gritar: "Deu merda!" O corpo então teria sido carregado por Medeiros e outros 4 policiais para a mata. A testemunha não soube dizer onde estava o Major Edson, mas garantiu que nada era feito sem seu consentimento.
O PM, cuja identidade foi preservada, resolveu revelar à polícia que a sede da unidade havia sido transformada num local de tortura, tão violenta quanto a do tráfico que dominou por tantos anos a comunidade. Além de contrariar a versão que, segundo ele, era imposta pelo major, o policial convenceu 4 PMs mulheres que também estavam lá a fazerem o mesmo. Elas prestaram depoimento no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. 2 haviam sido obrigadas a ficar em outro container, bem perto de onde Amarildo era agredido. Ouvindo a tortura, elas entraram em pânico, caíram em prantos e tentaram deixar o local, mas foram impedidas por outros policiais. Uma delas teria tapado os ouvidos para não escutar os gritos de dor e pedidos de ajuda de Amarildo. Ainda de acordo com a denúncia, logo após a morte do morador da Rocinha, foi montada uma farsa para atribuir o crime ao tráfico. A gente vai falar sobre as farsas um pouco mais à frente. O policial responsável pelas denúncias foi retirado do estado e passou a integrar o programa de proteção à testemunha, sendo ouvido no tribunal com sua voz e rosto preservados. Outras 3 pessoas que contribuíram com as investigações também ficaram sob proteção. Os protestos imediatos. Amarildo foi desaparecido em julho de 2013, no rescaldo dos eventos que ficaram conhecidos como Jornadas de Junho. Você lembra? Manifestações que começaram pelo aumento do preço da passagem nas principais capitais, não são só pelos 20 centavos, e terminaram com uma maré de gente vestida de verde e amarelo pedindo o fim de tudo que está aí e fora todos. O sumiço de Amarildo fez parte dessas manifestações, quando a pergunta "Cadê o Amarildo?" viralizou nas redes e se espalhou nas ruas. Esse grito de guerra se transformou em uma causa de proporções muito mais amplas que o próprio significado da pergunta. O grito definiu um novo momento sobre a percepção do Rio de Janeiro, uma crítica ao governo Cabral, a quebra do consenso sobre as UPPs, a ruptura com a estabilidade desse projeto de pacificação e trouxe à tona mais uma vez a discussão sobre a violência policial, especialmente em espaços supostamente pacificados. Na quarta-feira, 17 de julho, houve uma das primeiras manifestações sobre o desaparecimento, em um momento que a imprensa ainda considerava aquele como um simples caso de desaparecimento de um morador da Rocinha após ser revistado pelos policiais. A manifestação foi organizada por pessoas da própria favela, com a liderança de Elizabeth. Um grupo de moradores de cerca de 1.000 pessoas, liderado pela família de Amarildo, desceu a favela em protesto, na direção da autoestrada Lagoa Barra, com cartazes que cobravam uma resposta do major sobre o sumiço. Ao jornal O Globo, Elizabeth declarou: "Há 5 meses que a gente vem recebendo ameaças de policiais. Eles dizem que a gente esconde bandidos e armas na nossa casa. Agora meu marido desapareceu. Como eu vou explicar isso para os meus filhos?" Naquele momento, dezenas de manifestantes acamparam na porta da casa de Cabral, no Leblon, exigindo saber o paradeiro do pedreiro, que infelizmente naquele momento já estava morto. Essa população do morro já estava, infelizmente, acostumada à violência policial desmedida. Contudo, Amarildo também se tornou bandeira das manifestações de pessoas do asfalto. Era a primeira vez que muitas daquelas pessoas, manifestantes nas jornadas de junho, vivenciavam a violência e abusos policiais que eram ferramentas de repressão às manifestações. E assim, a violência estatal, que era cotidiana na favela e novidade no asfalto, justificou a unificação dessa pauta em torno da figura daquele pai de família. O principal ambiente de difusão desse movimento social se deu nas redes sociais como Facebook e Twitter. A partir desse clamor em ambiente digital, foram organizadas manifestações no mundo físico com o intuito de pressionar o governo e as instituições capazes de se responsabilizar pelo sumiço de Amarildo. As redes sociais foram tomadas por pessoas ao redor do mundo impactadas pelo caso, clamando em uníssono e em diversos idiomas "Onde está o Amarildo?". A hashtag @CadêOAmarildo alcançou repercussão internacional quando o caso extrapolou as fronteiras da Rocinha. Já em 19 de julho, 2 dias após aquela primeira manifestação, a família de Amarildo teria sido recebida pelo então secretário de Segurança Pública José Mariano Beltrame, pelo então delegado da 15ª DP,
Orlando Zacconi, e pelo deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Nessa oportunidade, a família expôs um dos erros da polícia, que teria confundido Amarildo com um bandido, supostamente, que até hoje a gente tem dúvida se isso foi isso que aconteceu mesmo. É possível, gente, que Amarildo tenha sido escolhido como simples bode expiatório para que a Operação Paz Armada se justificasse. Escolheram um pai de família, um homem trabalhador que aparentemente não tinha um histórico de violência, que não era uma pessoa violenta. A família de Amarildo e a comunidade têm todo o mérito de terem feito barulho suficiente. O fato de Beltrame ter rapidamente convocado a família para uma audiência sinalizou para a imprensa e para o restante da população que aquele crime merecia maior atenção do Estado e dos investigadores, o que contribuiu para a inclusão na agenda dos problemas públicos. E é bem possível que, pelo fato do crime ter ocorrido numa área supostamente pacificada de UPP, tenha um lugar de maior importância na lista de preocupações do secretário de Segurança. Era uma forma de defender que esse caso era a mais pura exceção à regra do formato de ação das UPPs. Era o caso isolado número 1 daquela política. Além da ação firme da família de Amarildo, é importante destacar o papel da sociedade civil organizada na denúncia do caso e no apoio para que esse se destacasse. A ONG Justiça Global contribuiu para o engrandecimento do caso quando denunciou o sumiço de Amarildo, juntamente a outros casos de mortes e torturas ocorridas em áreas de UPPs, em um informe à ONU. As manifestações e essa denúncia fizeram com que o caso de Amarildo se tornasse um marco da ruptura do consenso construído em torno daquela ideia de pacificação do Rio. Afinal, expunha as seguintes questões: paz de quem e para quem? O que é ainda mais importante é que nessa nova fase começa a guerra de narrativas, quando Amarildo deixa de ser apenas um morador da favela que sumiu e passa a ter duas representações: a de bandido, que cai por terra rapidamente, e a que surge pela força de sua família, a do imaginário do cidadão de bem, trabalhador e pai de família. Nas semanas seguintes, a imagem do Amarildo cidadão de bem passa a ser confrontada com a do Amarildo traficante. Em apenas 15 dias, o crime começou a ser elevado de patamar, quando em 24 de julho a família do pedreiro foi recebida pelo próprio Cabral no Palácio de Guanabara, sede do governo do estado. Esse convite contribuiu para que o caso entrasse na lista de problemas públicos duráveis, já que se o governador não recebe todas as vítimas de todos os crimes, isso quer dizer que aquele crime em específico tinha algo especial. Naquela reunião, o governador ofereceu a Elizabeth e seus filhos que entrassem para o programa de proteção às testemunhas e que deixassem a favela da Rocinha, no que a família recusou. Eu acho que isso seria mais um cala-boca do que qualquer outra coisa, né? O filho Anderson afirmou que eles iriam enfrentar as ameaças e lutar até o fim para que o caso do pai fosse resolvido. Elizabeth disse: "Já são 13 dias de procura e já fomos até São Gonçalo. Eu tenho certeza de que ele está morto. Tenho medo que os policiais, quando a poeira baixar, façam maldade com a minha família." Naquele mesmo dia, Sérgio Cabral gravou um vídeo e postou em sua conta no YouTube. Acho que Sérgio Cabral foi o primeiro político TikTok da história, né? Se comprometendo a descobrir onde estava Amarildo. "Acabei de receber a dona Elizabeth, mulher do seu Amarildo, que está sumido na Rocinha desde o domingo, dia 14 de julho. Ela veio acompanhada de uma sobrinha e 2 sobrinhos. E a situação é muito delicada. A gente, como vocês sabem, está há 2 anos com a UPP da Rocinha e sabe o quanto é importante a unidade de polícia pacificadora, acabando com o poder paralelo, com o comando paralelo, com o bandido de fuzil. Mas a história de seu Amarildo me deixou muito impactado. Nós estamos comprometidos em descobrir onde está o Amarildo e descobrir os responsáveis por essa barbaridade. A esperança é a última que morre. Elizabeth, por mais que esteja muito nervosa, ela está pedindo a Deus que encontre o marido vivo. Mas, independente dessa situação, que qualquer que seja, nós vamos encontrar o Amarildo e prender os responsáveis, tenham farda ou não tenham farda. Nós temos que ter o compromisso e o respeito com as pessoas. O que o tráfico fazia ao massacrar as pessoas, e as UPPs chegaram nas comunidades para libertar as pessoas. Então não há justificativa nenhuma para isso, sobretudo um homem trabalhador. Um servente de pedreiro que mora na Rocinha há 30 anos, que criou seus filhos lá, querido por todo mundo. Conheci Elizabeth hoje, uma mulher guerreira, decente, digna, e que vai ter do nosso estado todo o aparato, inclusive da sua família. Proteção à testemunha, proteção à sua família, e vamos descobrir os responsáveis por essa barbaridade."
Essa coisa do auxílio governamental acabou que não deu certo não, tá? Muita gente ficou achando que a Elizabeth e a família receberam uma fortuna, que eles receberam auxílio. Eles receberam ajuda para construir e reformar a casa e até hoje estão esperando a indenização do Estado, né? Pelo assassinato da marido, que aparentemente até hoje não saiu. O que a gente pode denotar dessa fala do governador é que parece existir 3 objetivos. Ao mesmo tempo que trata do drama familiar, enfatiza que a investigação é possível apenas graças às UPPs e enfatiza também que o caso não pode colocar a pacificação como programa em xeque. Segundo Cabral, os policiais não são responsáveis pelo massacre das pessoas, que seriam, na verdade, rotinas estabelecidas pelos tribunais do crime organizado, pelos chefes das facções. Mas, ao mesmo tempo, o governador insinua que, em determinadas circunstâncias, é tolerável que os policiais procedam de maneira, no mínimo, parecida com a dos traficantes, quando diz que não há justificativa para o massacre, sobretudo por estar se falando de um homem trabalhador. Nesse momento, a gente pode pensar, o que o Cabral está tentando sugerir? Será que existe justificativa, então, para que os policiais ajam de forma absolutamente criminosa para se equiparar ao tráfico e para combater ao tráfico, quando os alvos não forem homens, trabalhadores ou cidadãos de bem? Guerra de narrativas. Em 2 de agosto de 2013, Sérgio Cabral, já parecendo pressionado pela opinião pública, dá sua primeira entrevista sobre o caso ao jornal O Dia. Ele diz: "Ninguém mais do que eu, que o Mariano, que o Costa Filho, que a Marta, todos nós queremos descobrir onde está o Amarildo e também quem são os responsáveis por esta situação. Não há complacência com isso, não há pacto com isso. Estamos muito envolvidos nesta investigação." Outro ponto a lembrar como era a Rocinha antes da UPP. Foram muitos Amarildos que sumiram, muitos Amarildos que morreram, muitos Amarildos que desapareceram. Era o poder paralelo tomando conta com o fuzil lá, dando tiro para o alto, descendo, fazendo arruaça. Essa fala de Cabral já nos adianta um argumento que estaria sempre presente nas falas da polícia e dos políticos sobre o episódio, que surge em um vislumbre na expressão marca das UPPs. Existe a tentativa de defender que a célere investigação sobre o desaparecimento de Amarildo só seria possível porque existiria a UPP, que seria esse sonho de paz, a nova polícia, um novo momento da cidade em que a polícia se aproxima e serve a população, libertando os territórios dominados pelas facções, mesmo que os fins não tenham que justificar os meios. O nome da tal Operação Paz Armada já diz tudo. Por outro lado, esse argumento também se baseia na aceitação do uso de violência policial quando usada contra um dos lados da lei dessa guerra às drogas. Na esteira do pensamento que desembocaria em 2018 do bandido bom é bandido morto, esse raciocínio aceita que o desrespeito aos direitos das pessoas ditas suspeitas na periferia seja um excesso de força ou até mesmo um acidente de percurso, um efeito colateral. Pois, segundo Cabral, não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. E assim, desde um primeiro momento, construiu-se a narrativa de que Amarildo era bandido para abafar parte da crítica em torno do seu desaparecimento e morte. O Leandro Rezende, que é autor do livro Cadê o Amarildo, que eu usei como base para escrever esse episódio, levanta 2 perspectivas de abordagem da violência do Rio. Uma liderada pelas polícias, parte da mídia e grande parte das classes médias cariocas, que defende a disciplinarização das camadas populares e faveladas, supostamente dominadas pelo germe da criminalidade. É essa galera que acha que tudo bem fazer uma chacina e matar 120 pessoas desde que elas estejam conectadas com o crime ou que elas sejam pretas e pobres, enfim. A outra perspectiva seria liderada por ONGs, intelectuais e figuras progressistas, como a deputada Benedita da Silva, que, a meu ver, deveria ter sido governadora do Rio, né? Que defende políticas de segurança pública combinadas com políticas de promoção da cidadania e até o urbanismo social. A polícia não pode subir, fazer a operação e descer, e largar tudo como estava antes. A política das UPPs, então, ficaria ali no meio do caminho entre essas 2 vias, partindo de um reconhecimento do governo estadual de que a política de operações e enfrentamento aberto não era o suficiente, de que a polícia subir, matar, apreender e depois abandonar o local não resolve nada. Afinal de contas, as facções são verdadeiras hidras de 2 cabeças. Corte uma e nasce 2 no lugar. Assim, no discurso inicial das UPPs, o Estado recuperaria o controle dos territórios,
com a manutenção de bases de policiamento militar em alguns locais e estando presentes para servir a população. E depois eles seriam seguidos de ações voltadas para a parte social nessas novas regiões pacificadas. Ali, os governos estadual e municipal, além de ONGs, criariam programas sociais, culturais, ambientais, trariam serviços públicos, etc. Sendo assim, a chamada marca das UPPs romperia com a truculência das ações policiais em favelas, a paz armada e a subida de serviços urbanos do asfalto para o morro. Essa política pública surgiu no contexto dos mega-eventos do Rio, que carregavam uma necessidade de mostrar um Rio diferente, menos violento, menos dividido, mais convidativo ao turista. Durante certo tempo, pouco tempo, esse discurso foi aceito de forma generalizada e bastante acrítica, pelo menos até Amarildo ser desaparecido. A partir de 29 de julho, Cabral passou a adotar um discurso de suposta humildade, que, segundo ele, teria sido estimulado pelas manifestações. Em 2 de agosto, em entrevista publicada no jornal O Dia, ele afirmou que faltou humildade e que precisava parar para fazer autocrítica. A entrevista abordou alguns aspectos sobre sua baixa popularidade após as jornadas de junho e os protestos realizados em julho e falava sobre as eleições de 2014 e a possibilidade de que ele saísse antes do cargo para deixar livre o caminho da eleição de Pezão, o que de fato aconteceu. Uma reportagem de O Dia, de 2 de agosto de 2013, trazia um informe de que os 10 PMs, entre eles o Major Edson, comandante da Rocinha, tinha prestado depoimento no qual alegaram que Amarildo fora detido porque foi confundido com um criminoso conhecido como Guinho e que ainda não descartavam das investigações a possível envolvimento do pedreiro com o tráfico de drogas. É bem evidente que esse suposto envolvimento de Amarildo não era um acordo entre todas as pessoas, porque naquele mesmo início de agosto de 2013, foi feita a primeira manifestação do governo federal sobre o desaparecimento de Amarildo na fala da secretária nacional dos Direitos Humanos, a Maria do Rosário, que responsabilizou a PM pelo sumiço do pedreiro e que afirmou que as investigações deveriam levar a sério a hipótese de que aqueles agentes públicos, abusando da autoridade, foram os responsáveis pelo desaparecimento dele e de sua morte. Segundo ela, a polícia não poderia sair por aí matando sem punição. No mesmo dia, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, manifestou a mesma opinião de Sérgio Cabral, defendendo a ideia de que Amarildo era um caso menor e que não poderia macular o trabalho de 6 anos do projeto de pacificação iniciado em 2008. Só que nessa fala dele, ele se contradiz quando, na mesma semana, por decisão sua, o comandante-geral da PM, Coronel Eri Ribeiro, foi exonerado no dia 5 de agosto. Existiam problemas graves relacionados à gestão do coronel à frente da PM, como uma anistia concedida a 450 PMs que tinham punições registradas em seus históricos, o que não foi aceito por Beltrame, principalmente naquele momento em que a tropa estava com os olhos voltados sobre si, no meio dos desdobramentos do caso Amarildo. Em 2013, casos de desaparecimento tinham uma sua ocorrência registrada em uma delegacia comum, que ficava responsável pelas investigações por 15 dias, quando se faziam as primeiras diligências. Após esse prazo regulamentar, o caso foi transferido à Divisão de Homicídios, que passou a investigar o caso pelo setor de descobertas e paradeiros. Após a primeira delegacia responsável elaborar um relatório do caso e ser encaminhado para análise especializada. Foi esse relatório que gerou novas controvérsias no caso Amarildo. Segundo o delegado adjunto dessa delegacia, a 15ª DP, Rochester Marreiros, que foi inclusive responsável pela Operação Paz Armada, Amarildo tinha ligações com o tráfico de drogas. Só que, para Orlando Zacconi, que era o titular da DP e superior de Marreiros, isso não era verdade. Marreiros argumentou que Amarildo havia sido flagrado em 2 escutas telefônicas, se comunicando com criminosos, e que uma suposta testemunha o ouviu ameaçando moradores para que as câmeras da Rocinha fossem quebradas. Ele fez isso a mando do traficante Johnny. Em outro telefonema, ele diz a um bandido que a droga que tinha em casa acabou, afirmou Rochester. Segundo Marreiros, Elizabeth também teria envolvimento com a criminalidade, guardando armas em sua casa e impedindo abordagens policiais. Ele, inclusive, pediu a prisão dela no relatório que encaminhou à Divisão de Homicídios. Além disso, o relatório ainda informava que Amarildo teria sido morto após uma disputa de traficantes entre as partes alta e baixa da favela, pois ele e a mulher seriam alvos de Catatal, traficante da parte alta, já que seriam aliados de Johnny, o tal traficante da parte baixa.
Já o Zacconi minimizou a possibilidade de Amarildo e sua mulher terem qualquer tipo de relação com o crime organizado e destacou que em nenhum momento das investigações sobre o tráfico de drogas na Rocinha tinha aparecido qualquer menção a Amarildo ou Elizabeth. O Zacconi, na finalização do relatório enviado à DH, relacionou a tentativa de apresentar o pedreiro como membro da quadrilha da Rocinha às práticas do regime militar de criminalizar suas vítimas, como o caso Herzog, que eu falei aqui alguns no episódio 6, em que o jornalista, após assassinado, teria sido acusado de ser agente da KGB infiltrado no Brasil. Segundo Zacconi, a testemunha que teria reconhecido Amarildo como membro do tráfico de drogas não está identificada nem presta declarações. É preciso saber se eles não foram obrigados pelo tráfico a fazer isso. Não posso corroborar a ideia de que as pessoas que moram perto do tráfico de drogas sejam traficantes. Isso é uma técnica usada na ditadura para desqualificar desaparecidos. No fim das contas, a tese da ligação de Amarildo com o tráfico foi negada e o MP constatou que foram modificados e forjados os conteúdos das escutas telefônicas posteriormente ao assassinato, como forma de tentar associá-lo com a criminalidade. Esse fato vai ser mostrado daqui a pouco como mais uma farsa. A questão é o que parte da polícia tentou fazer para minimizar o clamor das ruas pelo desaparecimento, era dizer que ele desapareceu e foi morto pela PM ou não, mas era traficante, então tudo bem. O próprio Marreiros usou a imprensa para veicular essa mentira, que já foi descartada pelo seu superior por falta de evidências, como uma desculpa para minimizar a revolta da sociedade. A gente sabe que a desculpa do "mas ele era bandido" é usada tradicionalmente para relativizar o policial como um excludente de ilicitude, um dispositivo para evitar responsabilizar quem cometeu o crime. Uma morte cometida pelo ente estatal contra um traficante não poderia ser considerada assassinato, segundo este raciocínio. Mais tarde, o argumento mudou e foi a mesma mudança que aconteceu no caso Herzog, o de que Amarildo foi sim vítima de tortura, mas que isso seria necessário, já que ele devia ter informações sobre o tráfico, mas que, pela epilepsia, ele acabou morrendo. Os fins justificam os meios e tudo não passou de uma fatalidade. Essa versão foi intensamente engendrada pelos membros daquela UPP e outros policiais da polícia. Para encobrir as cagadas, os responsáveis criaram mentiras. As mentiras. Eu não acho que a polícia militar estava preparada para tomar esse balança-caixão da sociedade civil. Provavelmente nem eles nem o governador Sérgio Cabral achavam que o sumiço de um pedreiro negro semi-analfabeto morador de favela iria despertar nenhum interesse da população, além daquela de seus amigos, familiares e moradores da favela, pessoas consideradas tão dispensáveis quanto ele. Mas, quando o balança-caixão veio, a polícia teve que inventar uma série de mentiras para tentar esconder a verdadeira cagada que eles fizeram. Uma dessas mentiras, que não precisamos chamar de supostas mentiras porque foi comprovada em tribunal, foi uma história inventada pelo Major Edson Santos para tentar acobertar o fato de que eles haviam matado o pedreiro e sumido com o corpo. Em 25 de julho de 2013, o jornal O Globo noticiou que o major teria dito em depoimento ao delegado Orlando Zacconi que viu Amarildo descendo as escadas que dão acesso ao local onde fica o PP e indo embora. Foi uma tentativa sua de desmentir a hipótese levantada pelos manifestantes da Rocinha de que o pedreiro havia sim ficado sob a custódia dos policiais e que não havia retornado para casa. Quando perguntado sobre as imagens das câmeras que poderiam comprovar essa informação, o major informou que os equipamentos apontados para o local estavam quebrados. Logo ele, que havia celebrado a importância das tais 104 câmeras instaladas na comunidade que ajudariam no combate ao crime. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e constataram que existia uma terceira câmera que poderia trazer as tais imagens de Amarildo deixando a sede da UPP e que poderia encerrar qualquer ideia de que os policiais teriam cometido o assassinato e a ocultação do cadáver. No entanto, obviamente, os peritos não encontraram nenhuma imagem capaz de comprovar essa história do major. Inclusive, no documentário produzido pela Globoplay em 2023, Cadê o Amarildo?, é possível vermos as imagens dessas câmeras que não mostravam Amarildo saindo da UPP em momento nenhum. Na mesma reportagem de 2 de agosto, do jornal O Dia que eu citei anteriormente, falava-se sobre o relatório da Polícia Civil que revelava que 2 câmeras de vigilância da área da UPP estavam funcionando e nas imagens não havia nenhum registro de Amarildo deixando a unidade. O pedreiro não tinha saído nem pelo portão principal
nem pela escadaria da rua Dioneia, que também dava acesso à sede da UPP. Agora vamos à segunda mentira, essa ainda mais ardilosa, na tentativa de vincular Amarildo ao crime organizado. As fraudes que envolveram a morte de Amarildo começaram ainda na madrugada de 15 de julho, poucas horas depois de tortura, do assassinato e do cadáver ter sido retirado da favela, envolvido em uma capa de moto para um destino desconhecido até hoje. Nas primeiras horas daquele dia, o Major Edson Santos mandou o Tenente Luiz Felipe Medeiros despejar óleo de motor no chão da unidade na tentativa de mascarar os vestígios de sangue de Amarildo. Em 17 de julho, houve uma combinação entre esses dois policiais, que mandaram que os policiais Marlon Reis e Douglas Vidal saíssem da base da UPP da Rocinha e se dirigissem a Higienópolis, bairro da Zona Norte, sabendo que seus telefones estavam interceptados. Lá, os dois encenaram uma palhaçada digna de loucademia de polícia, gente, protagonizando a ligação falsa que gerou a maior vergonha alheia na história, quando Marlon Reis se fez passar pelo tal traficante Catatal em uma ligação para Vidal, em que indicava que Amarildo tinha sido executada por traficantes da Rocinha de sua facção. No ano seguinte, em perícia realizada pela Polícia Civil, constatou-se que a voz da ligação não era de Catatal, pois o próprio já havia sido monitorado por escutas telefônicas no âmbito da própria Operação Paz Armada. E o pior, ficou comprovado pelo MP que a ocorrência de saída utilizada para a prisão de Amarildo foi falsa, pois os policiais que o abordaram naquele 14 de julho já o conheciam e sabiam que ele não estava envolvido com o tráfico. Na verdade, Amarildo já havia sido abordado outras 3 ou 4 vezes pela polícia antes de desaparecer e nunca teve identificada nenhuma relação sua com o tráfico. Ouça agora um trecho da sentença proferida pela juíza Daniela Alvarez Prado. Pois bem, Amarildo era morador da comunidade e já conhecido dos denunciados. Não havia nenhum motivo lógico para conduzir a vítima ao centro de comando e controle, considerando que os agentes sabiam que não se tratava de uma traficante. Alice a isso o fato de que tanto Amarildo quanto Elizabeth, esposa da vítima, já haviam sido investigados por um suposto envolvimento com o tráfico de drogas na Rocinha, consoante revelam as consultas ao Portal de Segurança Pública, constantes às folhas 1282 e 1282-A no ano de 2013. Portanto, não há outra conclusão, diante de toda a prova coligida e contraditada em juízo, de que as equipes de Vital e Ribas tinham como única finalidade a captura de Amarildo no Bar do Júlio. São latentes as ilegalidades praticadas pelos policiais. A vítima portava sua identificação, tinha o direito de estar no bar e lá permanecer. Não havia nenhum crime em curso ou atitude relevante capaz de justificar a apreensão de Amarildo. E vamos à terceira mentira. Como forma de validar a versão em que Amarildo havia sido executado por traficantes por ordem de Catatal, os policiais militares corromperam 3 testemunhas. Uma delas, moradora da Rocinha, conhecida como Lúcia Helena, recebeu R$850 e teve custeado o aluguel de uma casa fora da favela para mentir no depoimento na auditoria militar e contar que Catatal a abordara com um fuzil e a ameaçara, falando que se ela não sumisse da favela, faria com ela o que fez com Amarildo. Convenhamos que um testemunho desse tem a firmeza de uma geleia, não é mesmo, gente? Essa mesma testemunha afirmou que em agosto Amarildo tinha pago a um filho seu para que quebrasse uma das câmeras de vigilância da favela. Mas como que eles conseguiram corromper essa senhora, gente? Na época do depoimento, o filho de Lúcia, Jefferson, que realmente tinha envolvimento com o tráfico, estava internado no hospital baleado com escolta dos policiais da UPP da Rocinha, ou seja, uma ameaça nada velada à sua vida e de seu filho. Então, em setembro, ela foi novamente convocada para outro depoimento, mas dessa vez na divisão de homicídios, que agora era responsável pela investigação. Sentindo-se mais segura, a testemunha mudou seu depoimento, negando a história anterior e dizendo que não conhecia Catatal e que tinha feito um acordo financeiro com a polícia porque precisava sair da favela, já que no contexto da prisão e do atentado contra o seu filho, ela havia passado informações do tráfico para a polícia. Outra testemunha, Wellington Lopes, também recebeu R$500 para contar uma história semelhante sobre Amarildo. Além disso, ele era transportado em viaturas policiais periodicamente de Angra dos Reis para o hospital para fazer curativos em ferimentos em suas mãos. Lopes também teria exigido ao Major Santos que comprasse fraldas para os seus filhos, a fim de que mantivesse sua versão.
Na época do julgamento, Lúcia desapareceu e só foi encontrada para o documentário da Globoplay, onde seu depoimento foi feito tendo sua identidade e paradeiro preservados. As prisões e o julgamento. Após as enormes pressões públicas e pressões estatais na figura da ministra Maria do Rosário, que em 26 de setembro reforçou seu pedido de esclarecimento do caso Amarildo, o que foi endossado pelo ministro de Justiça, Eduardo Cardoso, em 2 de outubro, que foi endossado pelo ministro de Justiça, Eduardo Cardoso, em 2 de outubro, 10 policiais foram indiciados pela divisão de homicídios por ocultação de cadáver e tortura. Major Edson Santos, tenentes Luiz Felipe Medeiros e Jairo Ribas, soldados Douglas Roberto Vidal Machado, o cara de macaco, Marlon Campos Reis, Jorge Luiz Gonçalves Coelho, Victor Vinícius Pereira da Silva, Anderson Maia, Rodrigo Vanderlei da Silva e Fábio Graça. No dia seguinte, o informante de quem falei anteriormente conta a versão sobre que a tortura e morte do Amarildo ocorreu porque se achava que ele saberia onde estava o paiol, mas ainda não havia provas da tortura, segundo o Ministério Público. No dia 4, a cúpula da UPP Rocinha foi presa para evitar a coação de testemunhas. 2 dias depois, o jornal O Dia publicou uma reportagem em que 22 pessoas contaram que foram vítimas de tortura por PMs sob ordem do Major Edson. Vocês lembram que a testemunha lá no início falou que a UPP estava virando um cenário de tortura de pessoas? Pois é. E apenas em 15 de outubro foram divulgados os primeiros detalhes da tortura a que Amarildo foi submetido a partir da delação das testemunhas. Uma semana depois, em 22 de outubro, após 3 meses de investigação, foram denunciados mais 15 policiais militares que trabalhavam na UPP da Rocinha na noite em que Amarildo desapareceu. No total, 25 responderiam pela morte do pedreiro. É um dos casos com mais acusados que eu já vi. E, inclusive, eu até cansei, gente, de ler cada uma das acusações e atribuições, porque eu fui ler a sentença completa do caso, porque o livro do Leandro Rezende só vai até 2013, 2014, O julgamento dos acusados levou 2 anos para se finalizar, entre fevereiro de 2014 e junho de 2016. Em 4 de fevereiro de 2014, o Amarildo teve finalmente a sua morte presumida declarada pelo Tribunal de Justiça. No dia 20 daquele mesmo mês, começou o julgamento desses 25 réus acusados sob a presidência da juíza Daniela Prado. Os crimes reconhecidos foram tortura, sob a Lei nº 9.455 de 97, ocultação de cadáver, fraude processual e associação criminosa. Alguns réus também responderam por tortura por omissão imprópria. As provas apresentadas foram interceptações telefônicas, laudos periciais, de DNA, de sangue oculto e reprodução simulada, testemunhos e relatórios da Operação Paz Armada, que compõem ali o núcleo probatório. E vamos aqui, gente, a uma narrativa levantada no julgamento. Vamos começar pelo sequestro de Amarildo. Ficou comprovado que o réu Douglas Vital foi informado por telefone pela informante Magnólia que Amarildo estava no interior do Bar do Júlio, que era uma localidade de forte atuação do tráfico, mas que o boi estaria lá supostamente na companhia de outros traficantes, fortemente armados. Isso foi comprovado pelo próprio depoimento de Magnólia, tomado durante as investigações, além dos delegados da polícia, Rivaldo Barbosa e Ellen Souto, bem como pela interpretação telefônica. O que foi comprovado é que a Magnólia realmente disse que ela falou isso, mas não que ela viu o que ela disse que ela viu. Ela era uma das informantes de Vital na comunidade e dela ele recebia informações sobre a localização de traficantes, drogas e armas. A Magnólia conhecia Vidal como policial amigo e não como cara de macaco. Ela relatou, em sede policial e em depoimento com a presença do Ministério Público, ser vizinha de Amarildo e conhecê-lo desde a infância e que no dia dos fatos teria escutado uma conversa entre Amarildo e o traficante Bambu, no qual a vítima dissera não querer mais guardar as chaves do paiol. Contudo, para o julgamento, a Magnólia nunca foi ouvida, porque ela desapareceu. No documentário Cadê o Amarildo, da Globoplay, fica claro que a ação dessa senhora criou um mal-estar enorme dentro da comunidade, porque ela meio que, entre aspas, inventou uma história ou traiu a população e, além disso, ela ficou exposta ao crime organizado e precisou sumir. Sobre isso, a delegada Ellen disse em júri. No dia dos fatos, o GPP, comandado pelo soldado Vidal, se encontrava descansando no alojamento da localidade chamada Cachopa, na Rocinha.
Às 18h01, o soldado Vital efetua contato com sua informante, que residia na Rua 2, próximo ao Bar do Júlio da residência de Amarildo. Aquela localidade era conhecida como área de tráfico intenso, em frente ao Beco do Cotó, localidade dentro da Rua 2, Roupa Suja. Pede que a informante vá até o bar e na porta da casa de Amarildo funcionava uma boca de fumo ao lado local da indolação. De fato, o GPP do soldado Vital tinha a atribuição de patrolar justamente naquela localidade. Então, o soldado Vital pede que a informante vá até o Bar do Júlio verificar a presença de traficantes, e ela diz que o Amarildo estaria ali. Fala em Amarildo e por isso cai a tese de que o Amarildo não era conhecido. Todos conheciam o Amarildo. Segundo a própria informante, em seu relato em sede policial, ela teria ouvido uma conversa do próprio Amarildo com o traficante no próprio dia 12, em que Amarildo diz para o traficante que não queria mais ficar tomando conta do barraco das armas. Ela não ouviu que ele estivesse com as chaves do barraco das armas. A informante deduz que ele tivesse as chaves. Isso ela falou em seu depoimento. Então, com o final da Operação Paz Armada, em que só foram cumpridos mandados de prisão e nenhuma arma nem droga de vulto foram apreendidas, a informação de que Amarildo possuía a chave ou conhecimento da localidade de guarda de armamentos era muito preciosa. Garantiria o sucesso da operação. Às 6h18h05, ela informa que o Amarildo estava no Bar do Júlio. E aqui, gente, é importante lembrar o que o Zacconi diz no depoimento dele, né? Pode até ser que Amarildo tivesse algum conhecimento do barracão das armas, mas é bem possível que, se isso acontecesse, ele estaria sendo forçado a fazer essa questão. Mas nunca nada foi comprovado que ele tivesse qualquer arrolação com tráfico, com paiol, com nada. Até hoje ninguém sabe de onde que veio essa história. Se a Magnólia tá falando a verdade, se foi uma coisa combinada com o Vital, se o Vital falou para ela falar o que ela disse, entendeu? Enfim, o que é possível checar é que a ligação entre Magnólia e Vital realmente ocorreu. Aliás, ocorreram, pois os registros telefônicos demonstram que a Magnólia telefonou para o Vital várias vezes, momentos antes da abordagem de Amarildo, ou seja, 18h01, 18h05, 18h22, 18h59, 19h27 e 19h30. O que é possível imaginar é que talvez, ou a história que Magnólia contou a Vital era mentira, ou ela apenas foi arrolada nesse enredo para tornar boi o bode expiatório da Operação Paz Armada falida. Continuando, de posse das informações prestadas por Magnólia, Vital foi à sede da UPP e transmitiu o relato a Edson, tendo este lhe dito para averiguar a informação. Edson com certeza ordenou a incursão ao Bar do Júlio, pois, por questão de hierarquia, não seria razoável que o Vital, que era um soldado, agisse sem a ordem de seu superior. Com a determinação de Edson, a equipe do GTPP acoplou a equipe de Vital a fim de evitar eventual confronto dos traficantes e fizeram uma linha de patrulhamento estratégico. Homens na retaguarda, no meio e na frente, com o fim de deterem o Amarildo. A versão dada pelos réus era de que haveria a presença de homens armados na localidade do Bar do Júlio, o que não foi confirmado. Primeiro porque, gente, homens armados eram comuns, infelizmente, naquele lugar, né? Além disso, mas essa desculpa não colou porque, primeiro, o Júlio não disse que tinha homens armados na hora que o Amarildo foi preso, e segundo, a orientação comum do Edson na Paz Armada era de que não se fizesse nenhuma operação à noite, a fim de resguardar tanto a integridade dos moradores da comunidade quanto a dos policiais. E realmente essa foi a única suposta operação que aconteceu à noite. Participaram diretamente da abordagem da vítima o Vital, Marlon, Jorge Luiz, Victor Vinícius, Jairo Ribas, Anderson Maia, Wellington Silva e Fábio Brasil. Juntos compõem as equipes de Vital e Ribas que se deslocaram ao bar. Entraram no bar Vital e Jorge Luiz. Os demais policiais ficaram do lado de fora e eles disseram que eles não conseguiram ver a abordagem. O Júlio César, dono do bar, quando ele deu depoimento, ele confirmou que no dia dos fatos, Amarildo estava em seu bar, quando de lá saiu para fazer um favor a uma vizinha. Ele saiu para transportar as malas de viagem dessa vizinha. Ele retornou ao local minutos depois. Nesse intervalo em que Amarildo esteve fora do bar, chegaram policiais militares que inicialmente não entraram, só o fazendo quando Amarildo retornou. Nesse momento, o Júlio contou que o cara de macaco, que é a forma que a população chamava o Vital, chamou Amarildo de boi e o abordou. Amarildo então apresentou sua carteira de identidade ao réu. Ou seja, os dois se conheciam. Todo mundo ali sabia quem era Amarildo, deixando claro que aquela abordagem não passava de um teatro.
Aliás, gente, todo mundo ali também sabia quem era o Vital, e eu vou explicar um pouco mais para baixo. O Júlio ainda disse que perguntou a Vital por que ele levaria o Amarildo, já que ele o conhecia e sabia que ele não era traficante, mas o Vital ignorou. O Júlio prosseguiu dizendo que Amarildo ficou bastante surpreso, mas que não esboçou reação. Declarou que mais ninguém foi abordado, somente ele. E aí, ele esclareceu que o local era frequentado por traficantes da localidade sim, mas naquele momento não tinha ninguém no local. Ainda informou que por muitas vezes houve abordagens truculentas de policiais da UPP e que as reclamações feitas a Edson não surtiam qualquer efeito. Inclusive, tanto ele quanto outras testemunhas falaram sobre a má fama de Vital, que era temido por moradores devido à fama de ser mau. A dinâmica da abordagem ficou comprovada com as imagens nas câmeras de monitoramento anexadas aos autos. E você pode ver essas imagens no documentário Cadê o Amarildo? Nesse sentido, a gente verifica que as imagens da câmera denominada Descida Rua 2 não deixam margem para dúvida. A cena registrada pelas câmeras há muitos anos me assombra. Volta e meia, ela retorna em minha cabeça. Um homem andando em fila indiana, cercado por 9 policiais. Alguns na frente e outro atrás. Descendo por uma das vielas da favela da Rocinha. O homem é negro, magro e o peito nu, usando shorts e chinelos pretos. Após a abordagem no bar do Júlio, a denúncia afirma que Amarildo teve sua liberdade restringida sem ordem judicial e foi levada para o Centro de Comando e Controle, embora identificado a fim de ser sarqueado, que é como eles chamam o levantamento da ficha criminal. A chegada da vítima ao CCC foi registrada através da câmera localizada no poste em frente ao centro de consulta às 7h15. Gente, o CCC é um setor da UPP, só que ele fica em outro lugar da Rocinha, tá? Então, às 7h15, o Amarildo entra no prédio da CCC e permanece no local até às 7h23. A sua família ficou por ali na frente, exigindo saber por que o Amarildo foi preso. No momento da sua saída do CCC, ele é visto pela última vez quando embarca na viatura de número 546014. Na sequência, há imagens do veículo passando pela subida da Rua 2 em direção à sede da UPP. Ele foi acompanhado de alguns policiais, os outros policiais subiram a pé. A juíza, gente, Daniela, que eu achei bem diva, ela não só aceitou a narrativa das testemunhas, ela mesma foi visitar os locais para entender a dinâmica da ação. E ela indagou por que levaram o Amarildo ao CCC. Se queriam sarqueá-lo, por que não há registros de que eles tenham feito? Aliás, por que levantar a ficha criminal de Amarildo se havia uma pesquisa recente, aliás, 4 pesquisas feitas pelo Medeiros, inclusive, em que nada de anormal foi encontrado nos registros deles? Provavelmente mais um ato da peça teatral. As únicas respostas a própria juíza escreveu. Amarildo esteve na sede da UPP. Após, nunca mais foi visto. Não retornou à sua casa. Seus familiares nunca mais souberam de seu paradeiro. Da tortura e morte. Vamos destacar que Amarildo ser levado ao UPP não era o procedimento correto, gente. Para ser levado ao CCC, deveria primeiro ter algum mandado em seu nome. Do CCC, caso ele tivesse esse mandado de prisão, ele deveria ser encaminhado à 15ª DP, e caso ele não tivesse, ele deveria ser liberado. A ida dele ao PP pode inclusive ter justificado o aparente choro de Amarildo nas filmagens, porque ele sabia que aquilo estava extremamente errado, que talvez a sua ida até lá significava o seu fim. Já dentro da UPP, sobre as ordens de Edson e Medeiros, a vítima foi levada para um pequeno espaço utilizado para manutenção de equipamentos de depósito, que ficava localizado entre a encosta e a parte de trás dos contêineres que servem como sede da unidade policial. Naquele espaço, com ação direta e indireta de 17 diferentes policiais, a vítima foi submetida à tortura com descargas elétricas provenientes de um taser, asfixia com o uso de saco plástico na cabeça e na boca, que aparentemente era o modus operandi comum do Vital, além de afogamento com a submersão em balde d'água, que é uma prática conhecida vulgarmente por submarino, causando-lhe sofrimento físico e mental, o que resultou em sua morte, ainda no local. E é engraçado que no processo nada sobre o Amarildo ser epilético aparece na sentença, o que significa o correto, não interessava sua condição de saúde. O que matou Amarildo foi a tortura. Após a chegada de Amarildo na sede da UPP e pouco depois de se reunir com Vital e Marlon, o Edson determinou aos policiais que trabalhavam nas funções administrativas
da UPP que eles entrassem para o container e de lá não saíssem até a segunda ordem. Essa ordem foi inusitada e incomum, sendo certo que tal determinação ocorreu porque os policiais do setor administrativo não gozavam da confiança do comandante. Segundo as testemunhas presenciais, que foram os policiais do administrativo, essa foi a primeira e a única vez que algo assim aconteceu. Elas foram uníssonas ao afirmarem que a ordem para permanecer dentro dos contêineres foi dada por Edson e que foram obrigadas a escutar todos os sons do sofrimento oriundos da parte de trás da sede. A fim de impedir suas saídas, foram colocados vários policiais do lado de fora das salas que tiveram ação indireta, garantindo que a tortura acontecesse. As testemunhas, inclusive, atestam terem visto um homem que seria Amarildo chegando ao UPP na viatura, já imobilizado com os braços nas costas. A testemunha Monique Pinheiro, por exemplo, que durante todo o seu depoimento de 1h40 estava extremamente nervosa e tremia muito, afirmou que ela tentou sair do container da P5 quando foi informada de que a saída estava proibida. Após a ordem, ela relatou que ela foi ao container do refeitório na companhia das testemunhas Désia e Carol. No container que ficou, escutou grunhidos, como se alguém estivesse com a boca cheia, engasgado e querendo falar. Descreveu que ouviu barulho constante de gente mexendo em coisas e que os barulhos se alternavam com períodos de silêncio. Acrescentou ter escutado uma voz cansada que implorou e disse: Não, isso não. Me mata, mas não faz isso comigo. A policial disse que todo o barulho vinha da parte de trás dos contêineres e que pôde afirmar que alguém estava sendo torturado naquele instante. Posteriormente, ouviu barulho de coisas arrastando com esforço, parecendo se tratar de um corpo arrastado. Segundo ela e todas as outras testemunhas presenciais da administrativo, essa ação toda durou uns 40 minutos, após os quais tiveram sua saída liberada do container e receberam a ordem de Edson de que fossem embora imediatamente. Já a testemunha policial Désia Juliana Costa corroborou com o relato de Mônica e chegou a comentar com suas colegas de farda que choravam que aquilo não se fazia nem com um animal, de tanto que o som a aterrorizou. Chegou a escutar as risadas de homens e logo após, um policial entrou no container em que elas estavam e buscou uma capa de moto. Relatou ter escutado uma contagem, como se todos fossem fazer força para levantar um peso. Segundo a testemunha Alan Jardim, ele ouviu vozes de R. Gonçalves e Maia e que teria sido o acusado, Felipe, a exigir a capa da moto que teria sido usada na ocultação do cadáver. Depois ficou comprovado que Alan pode ter se enganado sobre a voz do R. Gonçalves, que comprovou que ele não estava na UPP naquele dia. O Alan Jardim chegou a relatar que depois do silêncio que se seguiu aos 40 minutos de martírio, ele ouviu a seguinte expressão: Deu merda. Ele relatou que demorou a sair e que ouviu sons de fita crepe e que ao deixar o container chegou a avistar Medeiros, Marlon e Wellington junto a outras duas pessoas de que não se recordou, puxando a capa da moto com algo dentro que parecia ser um corpo. Ocultação de cadáver, também digna de louca academia de polícia, como eu disse. Ou simplesmente mal feita porque essas pessoas tinham certeza da impunidade. É possível que pelo menos 10 policiais estivessem envolvidos diretamente com a tortura sob as ordens de Edson e Medeiros. Os próprios Edson e Medeiros, Vital, Marlon, Jorge Luiz, Vitor Vinícius, Jairo Ribas, Anderson Maia, Wellington Silva e Fábio Brasil. Outros 7 foram acusados de auxiliarem na guarda do local da tortura e na prisão dos policiais da ADM dentro do container e da ocultação de cadáver. Reinaldo, Lorival, Wagner, Raquel, Thaís, Felipe e Dejan. Reinaldo e Wagner depois foram inocentados, pelo menos pelo envolvimento direto com a tortura, porque conseguiram provar que não estavam presentes na UPP. Dejan também teria sido inocentado, porque passou a maior parte da ação da tortura do lado de dentro do container com os administrativos, tendo saído por apenas alguns minutos, o que não conseguiu se comprovar, que ele tinha algum envolvimento, né? O Edson, Medeiros, Vital e Marlon foram acusados de engendrar na fraude processual para tentar ligar Amarildo ao tráfico após seu assassinato. Outros 8 foram acusados de tortura por omissão, porque eles eram de confiança de Edson, estavam lá fora no momento da tortura e nada fizeram para impedi-la. Jonathan Moreira, Bruno dos Santos, Sidney Macário, Vanessa Cavalcante, João Magno de Souza, Rafael Mandarino e Rodrigo Molina. Escreve a juíza. No caso dos autos, a tortura que vitimou Amarildo estava em curso. Os acusados estavam dentro dos contêineres e deviam atuar para garantir a segurança da vítima. Segundo o MP, a inação dos réus, que tinham o dever jurídico
de atuar por imposição legal, permitiu que o resultado morte ocorresse. Com efeito, sendo policiais militares e estando presentes na cena do crime, os réus deveriam agir para interferir no intercrimes que se desenvolvia. No entanto, a pergunta que ressoa em nossa mente é: podiam agir naquela noite? Podiam sair dos contêineres desarmados e em número inferior para enfrentar policiais operacionais que estavam reunidos do lado de fora? A situação dos policiais do administrativo presos dentro do container, incluindo Monique, Alain, Dez e Carolina, foi julgada nessa linha. Eles também chegaram a ser arrolados na questão de tortura por omissão, mas foram inocentados porque, apesar de sua obrigação em agir, eles não tinham como fazê-lo. Primeiro, eles não eram policiais da ofensiva, não tinham treinamento para combater os PMs do lado de fora, que estavam muito mais acostumados ao confronto. Segundo, eles estavam presos e vigiados do lado de dentro, em menor número e altamente coagidos pelos PMs armados do lado de fora. Segundo a juíza, no caso concreto, não se poderia exigir dos réus, policiais militares do setor administrativo e que não gozavam da confiança do Major Edson, uma ação direta e pessoal diante do cenário em que se encontravam. Seria deslocar a situação de perigo, trazer mais vítimas para o delito. A lei só deve exigir dos cidadãos aquilo que eles de fato possam fazer. Não se pode falar no cumprimento de um dever impossível de ser executado sem prejuízo pessoal para o garantidor. Ser garantidor não é ser super-herói. Sendo assim, esses 12 policiais foram absolvidos e os outros 13 foram condenados à prisão pela tortura e morte de Amarildo. O comandante da UPP, Major Edson Raimundo dos Santos, foi condenado à maior pena, pasmem, apenas 13 anos e 7 meses de reclusão, sendo considerado mentor intelectual dos crimes. Imagina se não fosse. Seu subcomandante, Tenente Luiz Felipe de Medeiros, foi sentenciado a 10 anos e 7 meses de reclusão. Segundo a decisão, ele não só orquestrou todo o crime, como participou pessoalmente da tortura e execução e pediu que um soldado entregasse a capa de uma moto para esconder o corpo. O soldado Douglas Roberto Vital Machado foi sentenciado a 11 anos e 6 meses, pois foi quem apontou Amarildo como responsável por guardar as tais armas e drogas de traficantes na Rocinha. Sob a ordem do comandante Major Edson, ele buscou o pedreiro no bar e o levou para a sede da UPP, onde participou ativamente de sua tortura e morte, possivelmente tendo incluído sua ação supostamente habitual de torturar com saco plástico por asfixia e também da ocultação do cadáver. A juíza destacou que ele era conhecido pelos moradores como um policial truculento e por isso ele foi apelidado de cara de macaco. O soldado Marlon Campos Reis pegou pena de 10 anos e 4 meses por ter acompanhado o Vital na abordagem e captura de Amarildo e o conduziu à sede da UPP. E foi destacado que ele era braço direito do Vital, sabia de todo o plano criminoso e aderiu ao mesmo desde sua origem, e que participou de todos os atos executórios da tortura e também contribuiu diretamente para a ocultação do cadáver. Os soldados Jorge Luiz Gonçalves Coelho, Jairo da Conceição Ribas, Anderson César Soares Maia, Wellington Tavares da Silva, Fábio Brasil da Rocha, tomaram penas iguais de 10 anos e 4 meses, pois faziam parte do grupo de policiais de confiança do Major Edson, que foram os responsáveis por buscar Amarildo junto com o Vital e o Marlon, né? Foram, 9 pessoas, e levá-la à sede do OPP. Eles não participaram, supostamente, da tortura, mas ocuparam posto de vigilância, garantindo o sucesso da execução da tortura. Inclusive, eles seriam alguns que ficaram de pé na porta do container, não deixando os policiais do administrativo sair. E o soldado, o Jorge Luiz, ele participou diretamente na ocultação do cadáver. O soldado Felipe Maia Queiroz Moura também pegou 10 anos e 4 meses porque era policial de confiança, né, do Edson e do Medeiros e impediu a aproximação de moradores ou outros policiais junto à base da UPP. Ele era motorista do subcomandante e, segundo destacou a juíza, ele ficou à vontade na unidade para lá e para cá enquanto Amarildo foi torturado. A mando de seu superior, tentou pegar a capa da motocicleta que foi usada para embalar o corpo da vítima. O policial responsável pelo equipamento negou, que era o Alain, né? E aí obrigou o subcomandante a buscá-la pessoalmente. Raquel de Souza Peixoto não era uma policial que estava armada, mas ela exercia a função de secretária do comandante e pegou pena de 9 anos e 4 meses porque, mesmo estando desarmada, ajudou a vigiar a sede da UPP durante a tortura do Amarildo, formando o grupo de policiais de confiança do comandante, que inclusive impediu a aproximação de pessoas estranhas. Outra mulher, Thaís Rodrigues Guzmão, também pegou pena de 9 anos e 4 meses,
porque, sob a ordem do Major Edson, ela teria desligado as luzes do Parque Ecológico, que fica ao lado da sede da UPP, com o objetivo de diminuir a visibilidade dos arredores do local do crime. O processo diz que ela também faz parte daquele grupo que montou o guarda no entorno da UPP. E a juíza destacou, tanto no caso dela quanto de Raquel, que o fato de não estar presente diretamente na tortura, ou mesmo não estar na sede da UPP por todo o tempo do crime, não afasta a conduta criminosa, pois sua ação foi um benefício do grupo que teve seu atuar encoberto pela pouca visibilidade e pela segurança montada. Bom, gente, 7 anos depois do resultado do julgamento, em 2023, a Justiça revisou as penas dos policiais militares condenados, o que para mim faz sentido porque a soma, mesmo que não oficial, mesmo que na minha cabeça, de racismo, classismo, brutalidade policial, prisão irregular, formação de quadrilha, tortura, morte e ocultação de cadáver, a meu ver, não deveria dar só 13 anos de prisão no máximo. Mas assim, quem sou eu para falar algo? Afinal de contas, eu não sou jurista. Também não vou entrar aqui no nacional taxismo brasileiro que acha que entende de justiça, mas é que eu acho muito pouco. Os ministros da sexta turma, com relatoria de Rogério Chieli Cruz, analisaram recursos do MP do Rio, pedindo aumento das penas e das defesas dos policiais que queriam anulação da condenação. O relator rejeitou os recursos das defesas dos condenados e acolheu em parte a solicitação do MP. Segundo o relator, Dr. Rogério, as penas precisavam ser revistas porque as decisões anteriores não levaram em consideração uma questão central como o fato de que o corpo do Amarildo até hoje não foi legalizado. De que o corpo do Amarildo até hoje não ter sido localizado. O relator considerou que o fato da família nunca ter podido velar o corpo, nunca saber o que aconteceu com o Amarildo, era um agravante da situação. Assim, o Major Edson passou a ter 16 anos, 3 meses e 6 dias de prisão. O Medeiros passou a ter 12 anos, 8 meses e 3 dias. O soldado Douglas Vital, 13 anos e 8 meses. Mais os soldados Anderson, Wellington, Marlon, Jorge e Felipe tiveram as penas reduzidas para 9 anos, 5 meses e 15 dias. E aí, tem que lembrar que no momento que isso aconteceu, eles já estavam todos soltos, tá, gente? Estava todo mundo já respondendo processo em liberdade. E cabe acrescentar aqui que Marlon e Vidal nunca foram punidos pela tentativa de fraude processual quando eles fraudaram aquela ligação que acusaria o tal Catatal pela morte de Amarildo. Em 2024, o MP do Rio pediu novamente que esse crime também fosse imputado, mas o ministro Edson Fachin negou esse pedido porque já tinha passado ou porque ele achou improcedente. Por fim, mais uma vez, para deixar registrado que ainda em 2023, apenas 10 anos após o crime, nenhum dos condenados permaneceu preso e hoje estão todos soltos. Apesar dos pesares, no meio dessa luta toda, temos que lembrar da força e da resiliência de Elizabeth. Mesmo cansada, ainda vivendo na pobreza e cuidando dos filhos sozinha depois de tantas batalhas e noites sem dormir em busca de elucidação para o desaparecimento do marido e a recuperação do corpo, que nunca aconteceu, Elizabeth transformou sua própria vida em uma vida de luta. Ela assumiu esse papel de luta para não deixar que o episódio caísse no esquecimento e também ao perceber que outras pessoas da família não tinham força suficiente para vocalizar aquela indignação coletiva. O documentário do Globoplay mostra que ela recebeu alguma ajuda, pelo menos para melhorar a sua casa. Contudo, ainda vive no mesmo lugar e, segundo ela, com 1 quilo de feijão a cada 2 dias para seus 6 filhos e uma neta. Os vizinhos da Rocinha não deixam ela esquecer do caso do marido e até por isso que ela teria desistido em 2018 da assistência psicológica oferecida pelo SUS. E segundo ela, a relação com os policiais também não mudou. Ela foi hostilizada no começo, mas hoje em dia os policiais dizem: olha aí, a mulher do Amarildo. Elizabeth até hoje não recebeu indenização do Estado, mas precisa lidar na Rocinha com a boataria em torno do tal dinheiro dos 150 mil que ela teria recebido do Estado. E no documentário feito 10 anos depois, ainda é visível que a família vive com dificuldades. E no fim, o Leandro Rezende pergunta a ela se ela acreditava que aquela política de pacificação do Rio de Janeiro ia dar em alguma coisa positiva. E aí ela respondeu: as coisas ainda estão bem piores, cara. É aquela coisa assim, não é como ele era vivo. Depois que ele era a coluna da casa, o Amarildo.
O Amarildo era a coluna da casa, ele era o homem da casa. Então você imagina eu com 6 filhos dentro de uma casa. A casa não é boa porque o Estado não me deu nada. A única coisa que o Estado me deu foi um salário mínimo por mês. Os meus filhos, nenhum ganha, nem os menores, não ganham nada. A UPP foi a pior coisa que aconteceu dentro da comunidade. Tiraram a vida do meu marido, cara. Veio para destruir a nossa família, cara. Se a UPP não tivesse entrado na comunidade, meu marido era trabalhador, de carteira assinada. Se a UPP tivesse entrado dentro da Rocinha, meu marido ainda estava vivo hoje. Ele trabalhava de carteira assinada. Não melhorou em nada, nada, nada. Para mim e para minha família foi pior. Para tirar a vida de um pai de família, o chão abriu e o Amarildo sumiu, cara. Não sabem o que foi que fizeram com ele. É uma coisa impressionante. Muda uma família. O povo quer saber o porquê. Quando levaram Amarildo para matar, esses documentos nunca mais apareceram. Para ter direito à pensão alimentícia, tive que ir no exército, onde ele se alistou, para pegar a certidão de reservista dele. Eles deram um fim a Amarildo, como deram um fim no documento dele. Mataram Amarildo, sumiram com ele, e ainda sumiram com os documentos todos dele. Tomara que no futuro aconteçam coisas boas, porque ali na Rocinha não muda nada. O Brasil está largado na mão das baratas. Não confio mais em governador, em prefeito, não confio mais em ninguém. Este foi o 9º episódio do Terror no Ar, um podcast mensal onde, às sextas-feiras, desenterramos os segredos que a sociedade prefere deixar sem respostas. Desenterramos os segredos que a sociedade prefere deixar enterrados, como cadáveres ocultados. Não nos enganemos, o silêncio sobre esses crimes é cúmplice, e enquanto as respostas não vêm, seguimos como fofoqueiros criminais a cavar mais fundo, sempre à procura da verdade que ainda teime em escapar. Não se esqueça, a história ainda não terminou. Até a próxima sexta, daqui a 4 semanas, quando as sombras se fizerem presentes mais uma vez. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Winnie Pereira. Utilizei como fonte principal o livro Cadê o Amarildo? O Desaparecimento do Pedreiro e o Caso das UPPs, do jornalista Leandro Rezende, de 2019. Além disso, usei a sentença do processo de autoria do MP, reportagens do jornal O Dia, G1, Agência Pública e Jornal Nacional. Fico por aqui e até a próxima.